alegria que nós começamos mais um programa ao vivo, Vitrine Gospel. E eu quero deixar já aqui de início um beijo no seu coração, dizer a você que Jesus é bom e é fiel. E eu quero também dizer para você que o nosso programa hoje está muito, mas muito, muito abençoado. Amém, irmãos? E você já curtiu a nossa página? Se não curtiu ainda, eu peço a você que curta. Eu peço a você também que entre lá no nosso canal no YouTube. Porque depois que o programa sai aqui ao vivo, ele é postado lá no YouTube. Amém, querido? E nessa noite abençoada, nós vamos falar de um assunto muito interessante. Então, eu convido você a convidar os amigos, os parentes, os vizinhos, os irmãos em Cristo, porque, como você já sabe, o nosso programa tem sempre uma temática que vai trazer alguma reflexão sobre o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E eu quero então, neste momento, apresentar para você, meu querido e minha querida que está nos acompanhando, os nossos convidados. E hoje está conosco o nosso querido pastor Milton Rodrigues. Seja bem-vindo, pastor. Amém, pastor? Amém. Estamos muito felizes em participar do teu programa, com muita alegria, e com certeza será um programa muito gostoso. Eu também acredito dessa forma, pastor Milton. E quem vai louvar o Senhor conosco hoje é a missionária Silene, né, Silene? Silene, que Deus abençoe, seja bem-vinda, Silene. Amém? A Silene tem uma voz maravilhosa, né? Todos os irmãos que conhecem, que já viram ela louvando, sabem disso. E além de voz bonita, unção, né, Silene? Glória. Comunhão com Deus, né? Isso mesmo, é o principal. É o principal, né? Isso aí é o que importa. Porque voz bonita muitas pessoas têm, né? Mas a comunhão com Deus é o pastor Milton. Isso é importante. Isso é importante. A unção é algo que Deus entrega, né, a cada um daqueles que estão fiéis. Então é uma graça, né, que recebida por Deus. É maravilhoso. Não tem algo melhor do que estar na presença de Deus e ter a unção, louvar com a presença, atrair a presença, né? Isso é verdade, isso é verdade. Amém? Hoje o nosso tema é visão MDA, o modelo visão MDA. Pastor Milton, esclareça pra gente, porque assim, aí eu falo assim, MDA, mas o que quer dizer essa sigla MDA? Bem, MDA é uma sigla que está sendo bem difundida em todo o Brasil e significa o seguinte: modelo discipulado apostólico. Nós costumamos, inclusive, brincar também com essa sigla e dizer meu discípulo amado, porque nós trabalhamos muito com discipulado 1 a 1, cuidando de pessoas de uma forma dinâmica, diferente, nos reunindo com aquela pessoa, né, para que essa pessoa possa, de fato, ter acesso a informações da palavra de Deus e também informações essas que possam levar ela a um crescimento espiritual. Então, o MDA é modelo discipulado apostólico. Discipulado apostólico. E aí vocês dão esse título carinhoso por conta do funcionamento. É algo que funciona de uma maneira muito próxima do discipulador e do novo convertido. É isso, pastor? Exatamente, porque Cristo, quando ele esteve exercendo o seu ministério na terra, ele separou 12 homens. Sim. E esses 12 homens, designados 12 apóstolos, eles foram trabalhar o caráter dele por Jesus Cristo, de forma mais peculiar e mais próxima. Então, por isso que o nosso líder, né, nossa referência espiritual hoje, que é o pastor Eibe Uber, encontrou essa sigla para que ele, na realidade, desenvolvesse esse trabalho, e é um trabalho que está crescendo bastante, muito, muito, muito em todo o Brasil. E o senhor saberia dizer para nós qual foi a data que o pastor Eibe Uber, né, deu início? Porque a visão celular do G12, ela foi criada ali por volta de 1983, né, mais ou menos.
E aí, a MDA, o senhor saberia nos dizer? O MDA, na realidade, ele tem várias datas complexas. Por quê? Porque foi um modelo que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Porque o pai do Eibe Uber, ele é, na realidade, um casal de americanos que veio para o Brasil, fizeram um trabalho religioso, de evangelismo no Brasil, e com isso foi se aperfeiçoando. Na realidade, o modelo MDA, ele surgiu com uma necessidade do próprio pastor Eibe Uber, mais ou menos no ano de 2001. E aí esse modelo foi crescendo e hoje está uma explosão em todo o Brasil. E a Igreja do Senhor passou adotou, melhor dizendo, esse sistema e tem tido os bons resultados, pastor? Excelentes resultados. Resultados magníficos, fantásticos. A igreja está crescendo não só numericamente, mas também crescendo em forma de consolidação. Está sendo consolidada. E isso é o que é importante hoje. Nós não temos que focar a igreja só em números, e sim em consolidação na palavra. Qualidade. Né? Qualidade na palavra. Isso. E, então, em resumo, esse método, o senhor poderia dizer que essa qualidade é alcançada com esse método? Com certeza. Com certeza. De forma maravilhosa. Porque, assim, quando surgiu o movimento G12, foi aquela explosão, né? E assim, algumas pessoas aceitaram e se adaptaram e gostam até hoje, mas também tem as pessoas que não se adaptaram, né? E não aceitam. E aí, às vezes, isso fica assim meio confuso, né? Para as pessoas que olham lá de fora. A gente que já está no meio evangélico, a gente entende, e também eu acho assim que basta estudar um pouquinho, né? Mais, né? Porque às vezes é tanta confusão na cabeça porque não faz uma pesquisa, não lê, não estuda, né? E começa a gerar, deixar a mente ser levada por determinados conflitos, né, pastor? Exatamente. Mas assim, eu conheço o senhor, né? E o senhor falou com tanta certeza. E eu assisti alguns vídeos que o senhor me encaminhou, e sabe o que me chamou a atenção? É que os pastores, sabe, Silene, que fizeram os vídeos falando sobre esse modelo, fala com muito amor. Muito amor. Muito amor, né? E o senhor não é diferente. Então, eu vejo que o senhor tem se adaptado e tem tido bom resultado, porque senão o senhor não estaria falando assim, né, com essa doçura toda, né? Olha só, eu te digo uma coisa, quem conhece o modelo MDA se apaixona, porque é um modelo que nós aprendemos a cuidar das pessoas e nós também aprendemos a amar essas pessoas de verdade. Porque hoje o que está escasso e o que está faltando no meio dos cristãos é o amor. O amor, ele precisa ser mais difundido. O amor precisa ser mais praticado, o amor precisa ser mais envolvido entre as pessoas. E o modelo MDA, ele tem nos ensinado a cuidar bem das pessoas e amar essas pessoas de forma muito preciosa. Essa palavra que o senhor disse aí sobre o amor, ele resume tudo, né, pastor? Resume, inclusive, o que acontece. No livro de Atos, capítulos de número 2, versículos de número 46 e 47, tem um texto bíblico que eu acho muito interessante, que diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam em alegria, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então, aqui a gente vê um modelo excepcional da igreja primitiva. Sim. Era um modelo que hoje ele precisa ser readequado dentro da igreja. Porque quando a igreja ela tinha esses parâmetros, quando a igreja vivia esses parâmetros,
ela com certeza é uma igreja forte. E é isso que o modelo MDA está resgatando e trazendo para os dias de hoje. É aquela comunhão forte? Comunhão muito forte mesmo. Nós somos, na realidade, uma família. Hoje, a Nação Ministério Pleno, que é a igreja a qual eu sou pastor, nós cuidamos de verdade dos nossos discípulos. Não é aquele cuidado superficial, é um cuidado presente, onde as pessoas são cuidadas, as pessoas são amadas e as pessoas são valorizadas. Amém, pastor Milton, porque eu acho que se falta esse cuidado, porque a gente tem um entendimento que a criança, né, Paulo já fala, né, do bebê na fé, né? Bebê na fé. Bebê na fé, né? Né, Silene? Então, assim, o que a gente entende com essa palavra de bebê na fé? O bebê mesmo, né, gerado, nascido, ele nasce, ele sobreviveria, pastor Milton? Com certeza não. Sem cuidado? Não, sem cuidado, não tem como. Na realidade, o que acontece hoje, Thelma? As igrejas, elas são muito boas em ganhar, mas péssimas em cuidar. Isso é verdade. E o modelo MDA veio foi para mudar essa estrutura. Mas e lá na sua igreja, pastor Milton? O senhor tem conseguido reverter esse quadro? Por exemplo, tem conseguido com que os seus líderes, as pessoas que estão lá responsáveis pelo discipulado, desempenhem esse papel? Porque esse é o ponto da visão celular que eu acho e eu vejo e eu presencio. Sabe por quê? O que acontece? Hoje em dia, muitas vezes, nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, né, com as nossas situações, que às vezes fica difícil de ir cuidar do outro, né, e tudo. E a gente sabe, a Bíblia fala, Paulo fala, não tem como o novo convertido sobreviver sem esses primeiros cuidados. Não tem. Não tem. Na realidade, nós vivemos hoje um mundo totalmente globalizado, né? Onde as pessoas vivem ocupadas, vamos dizer assim, é um outro mundo, né? As pessoas vivem, na realidade, cada um preocupado com o seu problema, né? E não com o problema do outro, que isso tem mudado a igreja, porque o diferencial da igreja primitiva é que eles cuidavam um do outro. Uns dos outros. Né? Mas aí, será que a globalização, ao invés de ajudar em tudo na nossa vida, ela tem feito esse distanciamento? O que está faltando, na realidade, Thelma, é uma conscientização e um ensino das Sagradas Escrituras para que a igreja volte a viver esse padrão. Entendi. E nós da igreja Nação Ministério Pleno, todas as igrejas associadas, como também a igreja originária do modelo, que é a Igreja da Paz, só para você ter uma ideia, em Santarém hoje, a igreja de Santarém tem 65 mil discípulos, só dentro de Santarém. O nosso querido pastor Eiber foi para Fortaleza e perguntaram para ele: o que você vai fazer em Fortaleza? Porque lá o povo é idólatra. E ele deixou a igreja na mão de outros pastores e foi para Fortaleza com 200 pastores para formar 200 células ao chegar em Fortaleza, no Ceará. E ele olhou para a pessoa e falou assim: sabe por que eu vou para Fortaleza? Sabe por que eu estou indo para lá? Para apresentar Jesus de fato para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas lá são idólatras porque não conhecem Jesus. Porque a partir do momento que eles conhecerem a Jesus, eles deixarão de ser idólatras. A igreja em Fortaleza hoje já tem 30 mil membros. É mesmo? Exatamente. Que bênção. E nós agora, dia 14 de abril, vai acontecer a conferência do MDA. Inclusive aqui em Brasília vai ser no Gama, numa igreja do Gama. E nós vamos estar reunindo muitas igrejas. Manda o cartaz, o flyer pra gente, que a gente mostra aqui, né? Mando, a gente ajuda a fazer essa divulgação, né? Amém, pastor Milton? Amém. Né? Glória a Deus. Então, pastor Milton, a gente estava falando, né? O senhor estava falando sobre
como surgiu e da bênção que tem essa igreja lá. Aqui no Distrito Federal, quais as igrejas que abraçaram essa visão? Olha, nós temos diversas igrejas. Por exemplo, a Igreja de Deus, hoje, é uma igreja bastante conhecida, está no modelo MDA, nossa igreja aqui em São Sebastião. Nós temos igrejas no Guará, que é a Igreja Shekinah, do Guará Batista Shekinah. Nós temos igrejas no Gama, muitas igrejas que estão hoje no modelo. Certo. Assim, quando o senhor já tinha participado de alguma outra igreja nessa visão celular? Na realidade, Thelma, eu sempre fui da Assembleia de Deus, né? E foi isso que eu achei interessante, porque aquele pastor lá, que eu não me lembro a memória agora, que o senhor inclusive me compartilhou um vídeo dele, o Moreno. Pastor Sabá Liberal, não? Não, que é da Assembleia de Deus também. Ele faz muito sobre, muitas palestras sobre família. Josué Gonçalves, isso. Obrigada, pastor Milton. Inclusive hoje é do modelo. Isso, ele era da igreja, isso me chamou a atenção, né? A igreja, né, Silene, né, missionária? A igreja Assembleia de Deus, e assim, e ele fala com muito entusiasmo, sabe? Tem muitas igrejas, Assembleias de Deus, de todo o estado, toda a Federação Brasileira está indo ao modelo hoje, está aderindo ao modelo MDA, porque estão vendo de forma prática como funciona o modelo e de como ele é eficaz. Mas, pastor Milton, me esclarece, assim, porque a igreja que eu faço parte, né, que é a Igreja Manancial, Igreja Apostólica Manancial, ela é na visão celular, só que não o G12. Né? O pastor Marcos, ele fez digamos, entre aspas, uma adequação, certo? O material que é dado para a escola de líderes, ele foi feito por uma pastora da nossa igreja, e também aí tem os encontros, mas aí a ministração também, ele adaptou, certo? E assim, então, me esclarece uma coisa. Qual a diferença? Porque, olhando assim a grosso olho, digamos assim, né? É bem parecido. É bem parecido. Então, assim, por que o MDA? Por que não ficou só G12? Você está me entendendo? Estou entendendo. Deixa eu te explicar. Existem algumas diferenças. Por exemplo, nós temos o discipulado 1 a 1, que o modelo G12 não tem. E o que é o discipulado 1 a 1? Explica pra gente. O discipulado 1 a 1 é quando eu adoto o meu discípulo e eu vou cuidar dele, né? Eu vou cuidar dele. Atenção total para ele. Total. Palavra. Mas aí eu tenho uma pergunta. Por exemplo, alguém se converteu. Sim. Essa pessoa ele já recebe um discipulador. Ele já recebe um discipulador. Mas esse discipulador, ele tem mais de um por vez? Cada pessoa discipula até 5 pessoas. Ah, tá. Existe uma regra. Ok. Até 5 pessoas. Agora está ficando mais claro, né? Porque você começa com o MDA 1. O MDA 1, que é isso? É um discipulador que tem um discípulo. Certo. Ele vai formar naquela pessoa um caráter de discípulo. Por quê? Porque hoje as pessoas vão à igreja, a missionária Silene está aqui, sabe disso, o esposo dela é pastor, ela também pastoreia juntamente com o seu esposo, e eles vão para buscar uma mudança de vida. Para se haver uma mudança de vida, tem que ter alguém que acompanhe essa pessoa e que ajude essa pessoa em que ela se consolide, ela edifique e ela seja treinada para cuidar de outras pessoas. Até praticando, né? Porque uma coisa é você mostrar na palavra, outra coisa é você viver junto com a pessoa. Viver juntos. Porque sozinho não tem como. Não tem. Não tem como você também o amor, crescer na palavra sozinho. Crescer na palavra. A pessoa chega na igreja sem conhecer nada, na realidade. Sim. Então, o que acontece? Por que muitas pessoas não ficam na igreja? Essas pessoas, elas vêm com problemas, Sim. Elas vêm com cicatrizes, com doenças espirituais, Sim. Elas vêm com depressão, elas vêm com algum problema que está afligindo a vida dela. Por isso que elas vão à igreja. Sim. É aí onde entra o discipulado. Porque o discipulador, ele vai cuidar dessa pessoa toda semana, ele se reúne com aquela pessoa e ele vai estar
trabalhando, tratando o caráter dessa pessoa, não julgando ela, mas sim buscando ouvi-la, entender e também buscar resolver os seus problemas, equilibrar a vida daquela pessoa. Então, pastor Milton, eu andei, desde que o senhor me passou, né, o tema, eu andei fazendo algumas pesquisas, né, ouvindo algumas outras pessoas, e aí o Augusto Nicodemos, que é o titular da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, ele fala um pouco, e é um pouco dentro do que o senhor está falando aí, porque ele fala o seguinte, que ele não tem nada contra, porque ele é um presbiteriano, né? A gente sabe que o modelo da visão celular, algumas pessoas da Assembleia até então não tinham adequado, nem os presbiterianos e nem os batistas, né? Que foram as pessoas que mais ficaram assim fora desse modelo da visão celular, e quem abraçou foram os neopentecostais, né? A visão celular. E ele fala que o modelo não é ruim. Por exemplo, os cultos nos lares, né, que é a célula, ele acha positivo isso, ele acha que é um fator que vai fazer com que a pessoa se sinta acolhida e também que promova esse crescimento na vida da pessoa. O que ele ressalta é a qualidade do ensino, né, nesses grupos. Então ele ressalta isso, que o modelo em si, o sistema em si, não tem nada de ruim, sabe? Mas que há que se ter um cuidado em relação ao que está sendo ensinado, né? Essa é o que é a ressalva dele. Então, veja bem, por isso eu trouxe para você entender melhor a nossa revista, primeira revista de acompanhamento inicial do discípulo. Por exemplo, essa revista, ela é todo discípulo, toda pessoa que converte a Jesus, ele recebe essa revista de graça. Sim. Ele não compra. Sim. Ele recebe essa revista de graça do seu discipulador. Porque o seu discipulador, ele vai, na realidade, semear na vida do discípulo essa revista. Sim. E essa revista, acompanhamento inicial, começa com algumas matérias. Por exemplo, o primeiro ensinamento é sobre a salvação. Vamos falar sobre salvação. Depois a gente vai falar sobre igreja. Depois sobre o Espírito Santo. E a gente vai falando sobre várias outras matérias até chegar em explicar o que é o modelo. Entendi. Isso é importante, né, pastor Milton? Assim, né, missionário? Deixar bem claro que... Porque também essa é uma preocupação pessoal minha. E isso gerou um conflito pessoal em mim. Porque, assim, houve uma época, pastor Milton, que você chegava em uma igreja, falava mais célula do que Jesus. E nessa época eu criei uma resistência, sabe? Porque, assim, chegava na igreja, o nome de Jesus já não era... A célula era celebrada, sabe? A conquista de números na célula era celebrada, né? Mas, assim, Jesus pouco se falava, sabe? Então era, assim... Talvez pelo entusiasmo de quem estava envolvido, né? Mas assim, eu acho que por mais que esteja acontecendo algum movimento no meio evangélico que seja positivo, esse movimento jamais pode tomar o papel principal, que é o que o senhor falou aqui, conhecer primeiro a Jesus Cristo. O novo convertido, ele tem que conhecer Jesus Cristo e seus benefícios, os benefícios do evangelho da nova vida, né? Não estou errada? Não, você está certíssima. Inclusive, nós ensinamos no modelo MDA, tem a igreja local, que é onde nós realizamos os nossos cultos, nós chamamos de igreja local. Tem as células, que na realidade é onde os discípulos se reúnem nos lares. E nós temos também o discipulado 1 a 1. Esse é o diferencial. Pois é pastor. Esse cuidado que a gente pratica, que a gente se doa para o nosso discípulo. Olha, uma coisa que, por exemplo, hoje está bastante escasso. Vou te dar um exemplo. Eu tenho hoje uma discípula de uma célula que ela ganhou o bebê. Ela ganhou o bebê no momento, no período de gestação dela, ela estava
passando por algumas situações, e a discipuladora dela ficou acompanhando ela nesse momento tão difícil da vida dela, na casa dela, orientando ela, ajudando ela, acompanhando ela ao médico, sempre ligada na situação de saúde dela. Depois que ela ganhou o bebê, toda a nossa igreja, toda a célula, não só aquela discipuladora, a discipuladora, como toda a célula, também passaram a cuidar dessa discípula. Essa discípula está maravilhada, ela é cuidada, ela é honrada pela nossa igreja, pela discipuladora dela. E quebra até o tabu da religiosidade também. Exatamente, quebra todo o tabu da religiosidade. Hoje, por exemplo, o discípulo, ele está com dificuldade, está com algum problema, ele corre para o discipulador. E o discipulador está ali pronto para ajudar ele em qualquer momento. Mas, então, às vezes, algumas situações podem dar errado, porque também existem umas situações que dão errado, né, pastor Milton? Porque, assim, talvez o senhor não tenha presenciado isso lá na sua igreja, mas, e que em nome de Jesus que isso não aconteça nunca, né? Mas, às vezes, pode acontecer do discipulador não desempenhar um bom papel. Ele é treinado antes. Ele passa por um processo, ele é treinado, ele é acompanhado, ele recebe todo um treinamento. Toda segunda-feira... Então ele já está ciente da responsabilidade. Ele já está ciente da responsabilidade. É tipo aquele negócio, não tira a mão do arado não, meu filho. Não pode olhar para trás. Não pode mais olhar para trás. Nós temos toda segunda-feira um treinamento chamado TADEL, treinamento avançado de líderes. Certo. Então é toda a engrenagem. Tem todo um processo. Nós temos nas quarta-feiras o nosso culto, nossa igreja só tem 2 cultos na semana. Nós temos a quarta-feira, que nós cuidamos muito da palavra nesse culto, e o culto de celebração. É um culto mais festivo, um culto onde os discípulos celebram ao Senhor e recebem uma palavra breve. E é bem diferente o nosso culto. É bem gostoso, é maravilhoso. Termina, os irmãos ficam na igreja se confraternizando, porque é bem gostoso o culto. Aleluia. Pastor, deixa eu mostrar aqui para as pessoas que esse símbolo. Eu quero mostrar para você agora, querido. Ó, o pastor Milton trouxe uma agenda com o símbolo. Então, quando você visualizar esse símbolo por aí na internet, você saiba que é o modelo MDA. Esse símbolo é o coraçãozinho colorido aqui, é o modelo do MDA, tá bom? Programa Vitrine Gospel. Oferecimento Shalom Fotografias, Pink Dress Fest, X Studio Marketing e Nilmar Paulo Audiovisual.